Fala assim: hoje eu vou ser tremendamente abençoado. Então eu vou falar para você que é visitante, porque eu nem estou falando mais para a igreja, porque toda ceia nós temos muita cura. Então o pessoal aqui está ceando já há tanto tempo, aprendendo isso, que já estão tudo curado. Eu não sei você que é visitante, que chegou aqui nessa noite, talvez se você tem alguma enfermidade, Deus vai te curar nessa noite. E você que é da igreja também, se apareceu alguma enfermidade essas semanas, eu creio que Deus vai te curar em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós pregamos o Evangelho ele é revelado, a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Então nós somos os pregadores das boas novas, daquilo que Jesus fez por nós. E eu queria te levar a pensar assim. Eu não sei se você é como eu sempre gostei muito de fazer coisas. Eu gosto de criar algumas coisas, né? O dia que nós fizemos esse aquário aqui, passo o dia todo trabalhando, fazendo as coisas, no final da tarde, eu ficava umas 2 horas olhando assim. Quando eu vou fazer alguma coisa lá em casa, quando acaba, aí eu cansado, sento no chão, fico olhando. Não sei se você é assim. Quando você faz algo, você tem prazer em ficar admirando aquilo que você fez. Eu sei que a maioria gosta de mandar fazer, pagar para fazer, mas eu gosto de admirar aquilo que eu faço. Porque o nosso trabalho, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser honrado, ele precisa ser admirado. Eu, por exemplo, quando eu faço uma comida lá em casa, eu não faço comida. Eu prometo uma coisa para vocês, eu vou demorar muito hoje, tá, irmão? Amém? Quando eu faço uma comida lá em casa, o meu filho vai comer, eu fico toda hora falando para ele assim: tá bom, tá bom. E ele está comendo, mas ele não fala que tá bom. Preparei aquele peito bem gordo, não tem? Porque quando eu faço a comida, eu quero que a pessoa faça: nossa, como está gostoso. Caramba, é um trabalho, cara. Pegar um peito daquele duro, botar na panela, fazer aquilo ficar molinho, cortando com a colher. O cara vai comer e não fala nada. Eu, por exemplo, se eu for comer na sua casa, irmão, você pode ter certeza, você vai cansar de ouvir eu dizer: como está gostoso, como está gostoso. Minha mulher nem liga mais. Eu falo assim: nossa, se eu tivesse uma comida assim lá em casa, né? Porque eu acho que aquilo que a gente faz deve ser admirado. Sabia que eu estou falando isso só para te ensinar uma coisa? Imagina que se você estivesse morrendo afogado, e alguém te tirasse de dentro do barco e te colocasse em cima do barco, você continuaria se sentindo afogado? Você iria continuar dizendo assim: poxa, eu estou me afogando? Você faria isso? Não faz a menor lógica. Porque você estava sendo afogado, você estava morrendo afogado, mas alguém te salvou, fez um trabalho. Uns dias atrás eu fui na praia com os meninos, lá de Viana, agora eu fui longe, hein? E aconteceu um negócio interessante, porque tinha uma corrente no mar assim, que as pessoas entravam e elas iam rapidamente sendo levadas para a corrente e sendo afogadas. Foram 3 pessoas, não foram? Quem estava lá comigo? 3, não foi? E aí o cara ia entrando assim, e aí a corrente ia puxando, ia levando, e assim, eu falei assim: meu Deus, esse cara vai morrer, e eu não posso fazer nada, porque senão eu vou morrer junto com ele. Eu falei: Deus, dá um jeito. Do nada, saiu um cara, magrinho, com uma boia pendurada assim, correndo. Eu achei que era o Superman. Ele saiu correndo, foi lá dentro, pegou o cara, salvou. Era um salva-vida. Eu fiquei, meu Deus. Aí aconteceu de novo. E aconteceu de novo, 3 vezes. Sabe o que eu achei interessante? Os caras que estavam sendo salvos, eles saíam assim, de boa. Normal. E eu em desespero no lugar dos caras. Eu fui lá no salva-vida. Falei: cara, você sabia que você salvou 3 pessoas aqui hoje? Rapaz, eu sou seu fã, cara.
Você me dá um autógrafo? Sabia que ele podia ter morrido 3 pessoas naquele momento? Sabe, quando a pessoa faz um trabalho desse, eu fico assim, impactado. Sabe o que Jesus fez por você, irmão? Sabe o que Jesus fez por você? Por mim? Nós estávamos morrendo no pecado, na lama do pecado. Nós estávamos separados, condenados, destituídos ao inferno. Jesus sai lá de cima, com a boia salva-vida, que é a cruz, e tira a gente de lá, daquele lamaçal, e traz a gente aqui para cima. Faz um trabalho espetacular, que eu deveria, não tem como descrever o que Jesus fez. Aí sabe o que a pessoa, depois que ela fica dentro da igreja falando? Eu sou pecador. Eu sou pecador. O trabalho de Jesus não vale nada para essas pessoas. Ela aceita Jesus e continua achando que ela é pecadora. Então o que Jesus fez quando te tirou do pecado? Ele veio aqui, morreu para você continuar dizendo que você é pecador. Isso é a maldição da religião que ensina isso. Pecadores nós éramos antes de Cristo nos salvar, antes dele fazer o maravilhoso trabalho que ele fez, antes dele descer do céu, vir aqui, morrer numa cruz, sofrer por nós, mas ressuscitar ao terceiro dia e nos fazer justiça de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós somos filhos de Deus. E se é para ele, aplauda mais forte, irmão. E é por isso que nós vamos ceiar nessa noite. Nunca mais diga que você é um pecador. Você comete pecados, é diferente. Quem já fez pão em casa aqui? Pão feito em casa? Levanta a mão. Um monte de gente já fez pão feito em casa. Nem convidaram, hein? Levanta a mão para mim ver direitinho. Ah, estou vendo agora. Deixa eu te perguntar, vocês são padeira? Ah, mas vocês não fizeram pão? Mas vocês não são padeiro? Por que vocês não são padeiro? Porque padeiro faz pão todo dia. Você pode pecar, mas você não é pecador, porque pecador é aquele que vive na prática do pecado todos os dias. Cristo pagou um preço muito caro, e eu quero ministrar para você uma palavra nessa noite. Morto, mas vivo. Quando nós ministramos essa mensagem, os religiosos detestam a mensagem do perdão total dos nossos pecados. Muitos líderes tentam nos afirmar o perigo que quando você prega que a pessoa não é mais pecadora, que ela já foi perdoada de todos os seus pecados, existe um perigo da libertinagem. Porque depois de aprender que seus pecados foram completamente perdoados, então agora eles vão viver ou pecar mais. Ah, se é assim, então eu posso pecar à vontade? Se é assim, eu posso viver no pecado? Quando você entende isso, quando eu prego para você, quando eu te mostro na Bíblia, como eu vou te mostrar hoje, que os seus pecados já estão perdoados, por isso você pode ceiar sem nenhuma condenação, por isso você pode receber tudo que Deus trouxe para você na ceia. Qual é a sua vontade quando você ouve isso? Sair pecando? A sua vontade é sair igual um doido por aí pecando? Ou o amor de Deus te constrange de tal forma que isso te afasta ainda mais do pecado? Ao entender que seu pai te ama. Então, quantos são pais aqui? Levanta a mão. Então você chega para o seu filho e você ama o seu filho, e o seu filho entende que você ama ele. Aí o seu filho chega para você: você me ama, pai? Ah, então quer dizer que eu posso quebrar tudo? Vamos começar a quebrar a geladeira, vamos quebrar tudo. É assim que os filhos fazem? O fato de o filho entender que ele é amado pelo pai, ele vai sair quebrando todas as coisas da casa? Claro que não! Quando ele quebra alguma coisa, ele chega: ô pai, perdão, eu quebrei esse prato aqui. O que o pai fala? Não tem problema não, meu filho. Você é amado. Se quando você descobre que você é amado de Deus, a vontade que você tem é sair pecando,
É porque você nunca encontrou o Senhor Jesus na sua vida. Quando você descobre que você é amado, o seu coração se enche de ternura. Mas lembre-se que Paulo, ao pregar a graça, ele também era mal interpretado. Todos que pregam o que Paulo pregou, também vai ser acusado. E eu fico feliz por isso. Os crentes antigamente também questionavam Paulo. Que isso, rapaz? Esse é o ponto central. Presta atenção. Em que a religião, ela se aperfeiçoou? Os religiosos acreditam que o medo da ira e do inferno é que produz crentes verdadeiros. Quando você prega sobre o pecado, quando você prega sobre o inferno, quando você prega sobre a ira de Deus, aquele velho que está lá em cima, no céu, com mata-mosca na mão, esperando você errar, quando você prega isso, isso faz as pessoas se tornarem crentes verdadeiros. Loucamente dizem que a graça que a gente prega e o amor de Deus é algo trivial. Isso aí não perde tempo com isso não. Isso é só para o cara aceitar Jesus. Depois ele tem que se tornar um homem que coma comida forte. Esse negócio de pregar o amor de Deus, isso é mingauzinho. É? Então vamos lá. A Bíblia disse que Deus é... A gente poderia passar a vida inteira aqui pregando do amor de Deus, a gente não conseguiria. Eles afirmam que Deus não é apenas gracioso. Não adianta você pregar essa graça. Deus não é tão gracioso, Ele é gracioso, mas Ele também é justo. Mas a graça de Deus nunca vai contradizer a justiça de Deus. A graça de Deus vai muito além, como algumas pessoas pensam, de nos levar só para o céu. No dia que você aceitou Jesus pela graça, você vai pelo céu. É muito mais do que isso. A graça de Deus, ela nos perdoa. E mais do que isso, sabe o que a graça de Deus te fez no dia que você aceitou Jesus? A palavra de Deus diz que ela te fez uma nova criatura. Ela não vai só te levar para o céu, ela te transformou numa nova criatura. Toda vez que o homem pecador crê de coração no perdão dos pecados e confessa com a sua boca, naquele momento a Bíblia disse que ele nasce de novo. A graça não é para o ímpio. A graça não é para o ímpio. A graça é para os filhos de Deus. Sendo filho, o seu anseio não é mais viver mais pecando, mas viver pela graça de Deus. É a graça que nos educa depois de nos salvar. Não, irmão, você aceitou Jesus e agora você tem que vir para uma sala da igreja, isso mesmo, traz um caderninho, anota, você vai vir para uma sala da igreja, na escola bíblica dominicólica, para você aprender como um crente tem que se comportar. Fala assim, é a graça que me salvou, e é a graça que me educa. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou, presta atenção, olha aqui para mim, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Primeira coisa que a graça faz, ela se manifestou para nos salvar. Depois que ela te salvou, verso 12, educando-nos, que renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Se a graça, se o Espírito Santo, que quando você aceitou Jesus, veio morar dentro de você, se ele não te convencer que você está fazendo algo errado, ninguém consegue. Você não precisa de um professor, você não precisa de um pastor, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Todas as vezes que você faz algo de errado, você, sim ou não? Toda vez que você peca, você,
ninguém está te vendo, mas a graça está te educando. Nós recebemos, quando nós aceitamos Jesus, um novo coração. E ele veio programado de fábrica. Sabe para quê, queridos? Eu vou repetir para você. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Nós recebemos um novo coração. E ele veio programado de fábrica para amar a Deus. Você não consegue mais viver no pecado. A graça, depois de nos salvar, ela é responsável para renegar as paixões mundanas. Deixa esse versículo aqui de novo para mim, o verso 12. A graça, depois de nos salvar, ela é responsável, e a graça é Jesus, educando-nos, renegando as impiedades e as paixões mundanas. Quem entregou a vida para Jesus não consegue mais viver no pecado. Pode estar lá na balada, não consegue. A graça nos salvou e agora ela está nos educando, nos instruindo. Então não existe essa história de que a graça nos leva ao pecado, que os pregadores da graça são devassos, que vivem uma vida oculta, cheia de pecados. Eu não vivo dessa forma, querido. Eu não quero viver assim. O meu anseio é servir o Senhor. Uma consciência da presença do Senhor 24 horas na minha vida. O meu coração está nas coisas do céu. E quanto mais eu entendo o amor de Deus, mais eu penso em ir morar com Ele lá no céu. E não viver uma vida de impiedade. Eu não quero viver no pecado. É somente a graça que produz uma verdadeira santidade. É só quando você entende a graça de Deus que você produz uma verdadeira santidade. Pedro disse que as qualidades piedosas de um crente que despreza o perdão total dos pecados é deixado de lado. Olha esse texto, 2 Pedro capítulo 1, verso 9. Pois aquele a quem essas coisas estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados. Quando você não entende que você foi perdoado, quando você não entende que você foi perdoado de todos os seus pecados, e deixa eu te falar, nenhum livro da Bíblia, Paulo escreveu que precisamos pedir perdão de pecados. O único livro que tem é 1 João capítulo 3, verso 9. Um único versículo que era para tratar um outro assunto, que nós já demos um curso aqui. Quando você entende que você aceitou Jesus, você foi perdoado dos seus pecados, sabe? Você entende, você consegue aí viver uma vida verdadeira de santidade, consegue viver uma vida piedosa. Mas quando você não entende que você foi perdoado dos seus pecados, você assim não consegue. Então, muitas pessoas são improdutivas no reino de Deus. Muitas pessoas não conseguem crescer no reino de Deus, porque elas vivem com uma condenação na vida delas, de achar que elas nunca merecem, de achar que elas nunca fizeram o suficiente, de achar que elas nunca podem. Tem crentes que não ceia. Tem pastores que colocam crentes no banco para não ceiar. E essas pessoas vão se tornando improdutivas, como disse o apóstolo Pedro, e acham que são pecadoras, e elas não crescem, elas nunca ganham a família dela para Jesus, elas nunca entram no ministério da igreja, elas nunca desenvolvem uma intimidade com Deus, elas nunca acham que elas podem orar, elas nunca acham que elas podem cantar, elas vivem uma vida improdutivas, porque elas estão cegas, porque elas esqueceram da purificação dos seus pecados. Porque a religião diz que você precisa fazer, mas a graça diz que Jesus já fez. A religião, ela condena o melhor de você. A graça, ela absorve
o pior de você. Alguns ficam furiosos com a mensagem do perdão total. Diz assim: pastor, essa mensagem é perigosa, vai levar as pessoas ao pecado. Pregar que a igreja não tem mais pecado, que ela foi perdoada, que Jesus fez um serviço, que resgatou e tirou a gente aqui e colocou a gente. Gente, Jesus trabalhou para quê? Para você continuar sendo um pecador? Então o que ele veio fazer aqui? Não, pastor, mas se você pregar isso, as pessoas vão viver no pecado. Mas será que foi isso que Jesus disse? Lucas capítulo 7, verso 47. Olha o que Jesus disse: por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ele muito o amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Veja que coisa extraordinária, Jesus está dizendo: quem muito foi perdoado, o que vai acontecer? Muito vai amar. Quando você olha para a sua vida e vê todas as coisas que você fez, e mesmo assim Jesus te ama, te amou, te perdoou, o seu amor vai ser grande. Mas muito insiste em dizer que muito perdoado. Ah, pastor, se você dizer que o pessoal está perdoado, eles vão pecar mais. Não, Jesus falou o contrário. Jesus falou o contrário. Quem muito é perdoado, muito ama. Quanto mais você entende que é perdoado, mais você vai amar o Senhor. Quanto mais você amar o Senhor, mais longe você vai ficar do pecado. Posso ouvir um amém? Então o que nós precisamos? De mais graça e não de menos graça. Nós podemos confiar na graça para nos educar, pois ela nos diz e nos ensina a dizer não ao pecado. Ouça o que eu vou te falar aqui nessa noite. Tem muitos crentes que acham que eles vivem uma vida aqui na terra, todo dia matando um leão. Eles vivem uma vida aqui na terra, tentando ser santos. Eles fazem campanha, eles vão para os montes, eles vivem uma vida aqui na terra, aos trancos e barrancos, e eles acham que o dia que eles chegarem no céu, então lá eles serão santos. Mas deixa eu te falar, no céu só entra santo. Você não fica santo lá para entrar. Se você não morreu santo, você não vai entrar. No céu não entra pecador. No céu só entra santo. Então deixa eu falar algo para você. Você nunca mais, antes de eu falar isso, deixa eu perguntar: quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Diz um amém. Você nunca será mais perdoado do que você já é hoje. Você nunca será mais perdoado do que você é hoje. O seu perdão é definitivo. Ele não aumenta a cada dia. Você já foi completamente perdoado dos seus pecados. Amém, queridos? Oh, aleluia! Essa é a verdade do Evangelho. Que o Espírito Santo nessa noite possa abrir o seu entendimento, para que você veja que você é perdoado, e que o pecado está debaixo dos seus pés. Você ressuscitou com Cristo. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo e nós estamos assentados com Ele. Ah, eu estou aqui assentado nesse trono com Cristo, mas só Ele sabe como eu sou pecador. Se você estiver sentado no trono com Cristo, um pecador, irmão, você é fulminado. Eu entendo, de coração, irmão. A gente já está nesse negócio já 1987 até hoje, dá quantos anos, gente? 38 anos, é isso? Nós já estamos nesse negócio há 38 anos, irmãos. A gente já viu cada coisa que vocês nem imaginam. Eu entendo o espanto
de quem ouve pela primeira vez a mensagem do perdão total, que Cristo já perdoou os seus pecados do passado. As pessoas, elas vêm na igreja, elas entregam a vida para Jesus, e elas assim, ai, Cristo perdoou todos os meus pecados, agora eu só preciso fazer libertação, cura interior, cura do meu bisavô, aquela bala que eu chupei do Cosme e Damião, meu Deus, chutei aquelas macumba aquela vez, comi uma galinha preta, mas eu já sou salvo. Misericórdia. O cara entrega a vida para Jesus e fala assim, não, agora eu creio que meus pecados do passado já foram perdoados. Agora, do meu futuro, do meu presente, meu Deus, não consigo. E aí o cara vive uma vida improdutiva, de derrota, porque o trabalho de Jesus só foi suficiente para perdoar o pecado do passado. Mas deixa eu te falar, quando Jesus te perdoou, Ele perdoou o seu pecado do passado, Ele perdoou o seu pecado do presente, e o seu pecado que você ainda vai pecar, já está coberto com o sangue de Jesus. Eu sei que isso causa espanto. Eu sei que quem ouve isso pela primeira vez, que está acostumado com a religião, eu sei, irmão, eu sei. Tem gente que não se espanta, tem gente que se ira. Tem gente que já quis me bater por causa disso, irmão. Como assim? É sempre esse negócio, como assim? Então quer dizer que eu posso? Você está morto? Ou você está vivo? Ouça o que a Bíblia diz em Romanos 6. Esquece o que eu falar, irmão. Ouça o que a Bíblia diz em Romanos 6,18. Uma vez libertos dos pecados, foram feitos servos da justiça. Não tem pequei, voltei, pequei, voltei, pequei, voltei. Não tem. Uma vez liberto do pecado, você foi feito servos, escravos da justiça de Cristo. A justiça que nos dá a vida com paz diante de Deus. Você não tem como pequei, voltei. Uma vez, libertos do pecado. Se isso aqui estivesse falando que essa pessoa nunca mais vai pecar, não é isso. O pecado vai ser um acidente para a sua vida, mas você foi liberto desse pecado. Cristo pagou o preço por você. Você agora é escravo da justiça e não mais escravo do pecado. Você nasceu de novo e não pode mais deixar de fazer o que é certo. Você quer agora o que Deus quer. Nada disso, além disso, vai te satisfazer. Porque você nasceu de novo. E Ele colocou um coração dentro de você programado para buscar Ele. Por mais que você tente, você não consegue. Porque agora você ali está servos, mas a tradução original é escravo da justiça. Você pode tentar ficar lá no mundo. Só desligou. Você não aguenta. Só que eu entendo que vir para uma igreja chata é difícil também. Está cheio de gente falando assim, quando eu tiver velho, eu vou para a igreja. Ele está falando assim, porque ela é chata. E é mesmo. Você ficar num lugar que você não tem paz com Deus,
que toda vez o pregador prega que você tem que se arrepender, que você tem que fazer o melhor, que Deus está pesando a mão em cima de você, que Ele vai... Ninguém aguenta isso. Tem que ser pregado as boas novas do Evangelho, o que Cristo fez por você. Mas o cara não fica, e ele fica lá no mundo, e lá no mundo ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não se contenta, porque ele sabe que o lugar dele é na presença de Deus. Mas ele vem, mas não consegue se sentir bem, porque a mensagem não fala com ele. Se você sair daqui hoje à noite, e Deus não falar com você, eu perdi o meu tempo. Você pode até não ouvir e não querer, porque você está aí olhando o celular. Mas Deus está aqui nesse lugar. E a mensagem de Deus, ela vai te libertar, te curar e te salvar aqui hoje. Deus programou dentro de você um desejo de fazer algo melhor. Tenha completa clareza daquilo que o sangue realizou em você. Você tem que ficar alegre, entusiasmado pelo perdão dos pecados. Nós não podemos deixar de falar dessa mensagem. Sem o perdão dos pecados, não existe vida abundante, não existe vida diante de Deus. Deus te perdoou e Ele nos fez nova criatura. O Evangelho é a mensagem mais inteligente, mais bonita, mais extraordinária jamais contada. Não há perigo nenhum no Evangelho. No Evangelho só existem soluções para as nossas vidas. Deixa eu falar um negócio para você nessa noite aqui. Perguntei para você quem aceitou Jesus, você levantou a mão. Deixa eu te falar, se você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você agora está morto para o pecado. Parece legal essa palavra, parece simples, mas isso é muito profundo. Eu vou repetir para você de novo, porque talvez você está dentro da igreja se enganando. Se você aceitou Jesus, se você entregou sua vida para Cristo, a palavra de Deus disse que agora você está morto para o pecado. Você não tem mais como viver na prática do pecado. Porque Deus, por que eu devo me preocupar em ter um comportamento correto? As pessoas falam, se Jesus já garantiu o perdão de tudo que eu fizer de errado, e até mesmo do futuro, para que eu vou me preocupar com isso então? Por que me santificar, se eu já tenho um seguro contra o inferno? Olha que nível que chega a mente das pessoas. Sabe por que as pessoas fazem isso, irmão? Sabe por que as pessoas perguntam essas coisas? Porque se descobrisse na Bíblia um versículo, só um, já estão tentando, mas não conseguiram ainda não. Já falaram que ele é transitório, já falaram que ele só dura um tempo, mas não conseguem enganar ninguém. Mas se descobrisse na Bíblia um versículo que diz que o inferno não existe, as igrejas esvaziariam. Tem igreja aí que prega que só dura um tempo, depois acaba. Tá, vai. Se descobrisse um versículo na Bíblia que diz que o inferno não existe, as igrejas iriam esvaziar, porque elas não estão aqui porque elas nasceram de novo, essas pessoas, porque elas têm uma intimidade com Deus. Elas estão aqui porque elas têm medo de ir para o inferno. São essas pessoas que dizem assim, então quer dizer que eu sou perdoado, então eu posso fazer o que eu quiser? Quer dizer que o meu pai me ama, então eu posso quebrar a casa toda? As pessoas se chateiam quando ouvem as nossas mensagens. Mas olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei. Deus mandou a lei. Para que Deus mandou a lei? Para que avultasse, para que mostrasse o pecado. Essa tradução aí está
De Pedro Alves Cabral, hein? Mas vou levando. Sobreveio a lei para que mostrasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. O mais interessante aqui, sabe, Paulo ele faz essa afirmação bombástica, que aonde tem mais pecado, o que tem? Nas igrejas, nem precisa de tanto assim não, mas aonde tem mais pecado, o que acontece? Hein? Banco, disciplina, não ceia mais, sai do ministério. Mas Paulo disse que aonde teve mais pecado, teve o quê? Mais amor, mais graça. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que quem muito é amado, quem muito é perdoado, muito é amado. Você quer ver o cara que não adora a Deus e gosta de faltar culto? É aquele que se acha que é bom. Eu estou próspero porque eu trabalhei, eu não matei, eu não faço. Chega no culto assim, ó. Mas aquele que sabe, como eu, que não valia nada, quando dá a primeira nota da canção ali, já está levantando mão. Porque eu não merecia estar aqui. Porque quem muito foi perdoado, é porque muito foi amado. Paulo faz a mesma pergunta para aqueles homens lá do tempo dele, que desprezavam a graça, os mesmos que desprezam hoje, que ouve as boas novas. Ele fala em Romanos capítulo 6, verso 1, 4, Paulo estava falando da graça em Romanos 5, e aí as pessoas dizem, então quer dizer que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo outro? Aí Paulo disse assim em Romanos 6, de 1 a 4, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado, então, para que a graça aumente? Pô, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos ficar no pecado, porque vai ter mais graça. Não é isso que os ímpios falam? Não é isso que os crentes que não tiveram a experiência com Jesus falam? Se quer dizer que aonde tem pecado vai ter mais graça, então vamos fazer o clube da bolinha aqui dos pecadores, que aí vai ter mais graça. Aí Paulo fala assim, de modo nenhum. Como nós vamos viver no pecado? Nós que já morremos para ele. Como que vamos viver no pecado, se nós já morremos por ele? Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo, para que por Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Aleluia! O dia que você pecar, vai ter graça para você, vai ter graça para você, você não vai precisar deixar de ceiar, mas você não vai viver fora da novidade de vida, porque o pecado para você é um acidente. O mais interessante aqui são as razões porque Paulo apresenta, porque nós não podemos permanecer mais no pecado. Ele não diz assim, que nós não devemos pecar, porque nós vamos perder a salvação, foi isso que ele disse? Não. Olha, irmão, você perde a salvação. Olha, irmão, toda vez que você pecar, Paulo não disse que ele vai te castigar com pragas. Nossa, eu estou passando isso aqui porque Deus está pesando a mão em mim. Para, irmão. Para com isso. Se é essa visão que você tem de Deus, você precisa se converter. Chegar para o meu filho, e aí, filho, você não fez aquele negócio que eu queria, não? Fiz não, pai. Está amaldiçoado com praga agora. Você faria isso com seu filho? Você chega em casa, seu filho está doente, o que você faz? Um remédio. Quer nem saber se ele fez uma coisa boa ou ruim. Você leva ele para o hospital, mas as pessoas acham que Deus coloca a praga em cima daquelas pessoas, maldições. Não! Paulo não disse assim que quem pecar, que Deus vai ficar irado. Não! Tampouco que nós seríamos excluídos da comunhão. Paulo não disse nada disso, nada disso.
Paulo não fez nenhuma ameaça. Ele apenas perguntou em Romanos 6,2, eu vou ler para você de novo, Romanos 6,2, ele apenas perguntou, de modo nenhum, como que você vai ficar no pecado? Você já morreu com ele. Deixa eu te falar, querido, o dia que você aceitou Jesus, você morreu. A resposta de Paulo é que nós morremos para o pecado. Eu lembro quando eu era adolescente, rapaz. Adolescente não, eu tinha uns 12 anos. É, adolescente, né? Você tem tempo, hein? A gente tinha um time de futebol, que eram os garotos do bairro, mais os garotos do outro bairro. A gente era bom, mas era muito bom de bola. E a gente ia para o campo jogar, já estava com uns 14, 15 anos. A gente ia para o campo jogar, quando eu chegava no campo, eu não sei o que acontecia, irmão. Me dava vontade de xingar. Eu começava a xingar. E aquela galerinha, nós crescemos tudo junto, e do nada eu começava a xingar. Aí um dia, 16 anos, eu fui num culto na igreja, porque falaram que lá tinha muita menina bonita. Eu falei, vou lá então, né? Cheguei lá, não tinha nada, irmão. Mas tinha Jesus. E eu entreguei a minha vida para Jesus lá, 16 anos. No outro sábado, nosso jogo era dia de sábado, eu fui para o campo. Quando eu cheguei no campo, eu não conseguia mais xingar. Não conseguia. Eu tentei, mas eu não conseguia. Aquela galera do Cobi, São Torquato, tem tudo junto. Eu não conseguia xingar mais. E eu falei para eles assim, vou falar um negócio para vocês. O quê? Agora eu sou crente. Irmão, você falar que você é crente agora é uma coisa. Há 38 anos atrás, você não tem noção. Como assim? Você é crente? Eu falei, agora eu sou crente. E o que é isso? Eu falei, sei lá. Eu fui na igreja, tinha um cara pregando lá, não era nem pastor, era um cara jovem. Quando eu vi, eu estava lá na frente chorando. E eu fiz uma oração e agora eu sou crente. E o que mudou? Eu falei, não sei. E aí o time era o seguinte, antes de jogar, a gente fazia a rodinha e fazia as rezas, né? Aí eu falei, posso orar? Orar? Eu vi lá, o pessoal ora. Pode. Aí, oração de novo convertido é aquela oração egoísta, né? Senhor, não deixa ninguém machucar a gente não, que a gente possa ganhar. Foi o que saiu da minha boca. E aí no outro sábado, antes de começar o jogo, o pessoal falou assim, você ora de novo? Você ora de novo? E você ora de novo? E foi passando o tempo. Eu nunca mais xinguei. Aquela turma se converteu quase todo mundo. Nós fomos crentes tudo da mesma igreja. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Ninguém precisa te ensinar nada. Se você tem que ficar a vida inteira ensinando uma pessoa, é porque ele não se converteu ainda. Você já sabe o que é certo ou errado. Você tem o Espírito Santo, você morreu, querido. Quando você aceitou Jesus, você morreu para o pecado. Você não consegue mais viver uma vida de pecado. Paulo diz assim, como nós vamos viver se nós já morremos? Nós fomos crucificados, nós fomos sepultados, nós ressuscitamos com Ele por uma nova criatura, e agora nós vivemos uma novidade de vida. Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados, querido, mas Ele também morreu para nos dar uma morte. Se Jesus tivesse morrido para perdoar só os seus pecados, e você continuasse vivo, você ia continuar vivendo uma vida de pecado.
Só que quando ele morreu, você teve que morrer com ele também. E quando você levantou uma nova criatura. Você pode até pecar, mas você não gosta mais de pecar. É isso quando o texto diz que nós estamos mortos para o pecado. Então é absolutamente vital que você creia que você está morto para o pecado. Quando aquela coisa vir te perturbar, fale: eu já morri para isso. O seu velho homem já morreu. Esse novo homem não está mais sujeito ao pecado. Isso é um fato no mundo espiritual. Eu sei que você está aqui, você continua a mesma coisa, mas no mundo espiritual, você se tornou uma nova criatura. E o grande sinal que você nasceu de novo, é que você não consegue pecar e ficar em paz. Você não consegue. Pode chegar para mim agora e falar assim, ó: inferno não existe. Está lá em Apocalipse, 2 Apocalipse, inventa mais um, né? Está em 2 Apocalipse capítulo 1, descobrimos que inferno não existe. Nós descobrimos também que pode pecar à vontade. Sabe o que eu vou falar? Não muda nada para mim. Eu não tenho mais prazer nisso. Porque eu já morri. Eu sou uma nova criatura. O novo homem, ele não consegue ficar ressentido, com raiva das pessoas. O mal, o pecado, não tem mais lugar dentro de alguém que nasceu de novo. Você pode até ficar chateado no momento, mas daqui a pouco você fala assim: besteira. Estou dizendo que você não peca. Nós estamos sujeitos ao pecado, às tentações, mas nós não gostamos de viver mais assim. Paulo diz que é loucura continuar vivendo no pecado, quando você nasceu de novo. Você não é mais escravo do pecado, você agora é escravo da justiça. Antes de aceitar Jesus, antes de você entregar sua vida para Jesus, você não conseguia perdoar. Você guardou mágoas por anos e anos de alguém que pisou no seu pé. Você guardou mágoa de pessoas que falaram mal de você porque você não aceitou Jesus. Agora, você rapidamente perdoa. Estou falando para crentes, irmão. Para filhos de Deus. Se você insistir em guardar mágoa, você vai ser tão ruim para você, que simplesmente você não vai conseguir suportar a angústia, e você vai ter que ligar para a pessoa e perdoar ela. 20 anos dentro da igreja, não consigo perdoar. Como assim, irmão? Você vai ser doente. Não combina mais com a sua nova criatura. E assim, porque você agora é escravo da justiça. Romanos capítulo 6, eu não sei se eu dei esse versículo, mas 6, 17 e 18. Ai, amém, dei. Mas graças a Deus, olha o que o texto está dizendo. Mas graças a Deus, porque outrora, antes de você entrar na presença de Deus, você era escravo do pecado. Todos nós aqui. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, o dia que você ouviu a palavra de Deus. Verso 18. Uma vez libertos do pecado, você se tornou filhos, escravo da justiça de Deus. Você não consegue mais viver em pecado. Você não consegue mais. Você pode ter recebido um ensino diferente a vida inteira. Talvez você possa ter dificuldade naquilo que você está ouvindo hoje. Mas fique com a palavra de Deus. Vai aos poucos jogando fora o ensino da velha aliança. Absorva o ensino da nova aliança. Sabe, a grande verdade é que você morreu para o pecado. Muitos cristãos têm uma visão muito tola em relação ao pecado. Eles pensam que a igreja é uma prisão. As pessoas pensam que a igreja é uma prisão que impede os crentes de pecarem.
E que se o pastor der muita liberdade, se o pastor falar muito do amor, eles vão voltar a pecar, vão voltar para o mundo. Mas isso, querido, isso é uma visão mundana. As pessoas do mundo, vê se não é assim. As pessoas do mundo pensam que nós somos como eles. Olha aqui para mim. As pessoas do mundo, elas acham que nós somos como eles. Que nós queremos as coisas que eles querem. Que nós queremos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Eles acham que a gente quer ir lá naquele show. Eles acham que a gente quer entornar a cara. Eles acham que a gente quer fazer essas coisas. Eles dizem que nós não fazemos porque o pastor prende na igreja. Porque se o pastor não prendesse, a galera ia. Os mundanos acham isso. Em outras palavras, se nós pregarmos a palavra da nova aliança, as portas da igreja vão se abrir e não vai ficar ninguém aqui. Não somos, querido. Eu não sei quem está ouvindo essa mensagem e quem vai ouvir. Está gravada, vai para muitos lugares, você nem imagina. Nós não somos como as pessoas do mundo. Eu não sou. E se você não é, fale aí no seu lugar. Eu não sou como as pessoas do mundo. Nós somos essencialmente diferentes. Nós temos natureza diferente, o nosso anseio é outro, o nosso coração está inclinado por o Senhor e anseia em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós já morremos para esse mundo e vivemos uma novidade de vida. Nós não somos como as pessoas do mundo, porque tem uma natureza diferente dentro de nós. Deus preparou uma vida abundante, preparou o melhor para nós e tem uma vida santa para a gente viver. Efésios capítulo 5, verso 3. Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer deve ser nomeado entre nós, como convém aos santos. Quem nasceu de novo não consegue ficar com fofoca, com imundícia, com imoralidade. O apóstolo está dizendo assim, que essas coisas nem sequer devem ser nomeada, mencionada no nosso meio. Sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem um mais fofoqueiro que houve. Sabe por que tem linguarudo? Porque tem um mais linguarudo que houve. Isso é triste quando é um crente. Só que agora ninguém vai mais na porta, ó. Paulo está dizendo, nem sequer devemos mencionar isso entre os santos. Nós não somos como o mundo. Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. A base de tudo isso é o fato de que nós fomos libertos, que nós já morremos para o pecado. Eu já estou terminando. É óbvio que existe consequência para o pecado. Se você colocar a mão no fogo, ela vai te queimar. Pecados produzem consequência. Mas a Bíblia falou que Jesus levou sobre si todas as maldições do pecado. Tem crente ainda achando que ele tem problema porque o avô dele fez, a avó dele fez. Sabe, eu peço perdão a Deus pelos anos da minha ignorância que eu preguei isso. Você vai lá no encontro com Deus, aí no momento de libertação, aí você fala assim, olha, a sua avó que separou, a sua tia que separou, o seu fulano que separou, e agora você aceitou Jesus, você está debaixo de maldição, você tem que quebrar isso. Misericórdia, irmão. Misericórdia, eu tenho vergonha de lembrar que um dia eu já preguei isso. Não existe maldições para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Você não pode herdar nada da velha criatura. Se tiver pecado, vai ter consequências naturais sim, irmão. Mas não tem mais maldição, porque Jesus já levou todas na cruz. É por isso que nós vamos ceiar. As consequências naturais são diferentes de maldições.
Se você roubou, você vai preso. Mas não é por causa disso que os seus filhos vão crescer amaldiçoados, não. Se eles entregarem a vida a Jesus, acabou. A maldição é terrível. Porém, Cristo nos resgatou da maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3, 13. Olha o que diz o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito. Cristo já nos resgatou de toda a maldição. Não viva com esse engano na sua vida. Muitos ainda estão com medo de perder a sua salvação, por terem caído em pecado. Isso é impossível de acontecer. Vou repetir isso aqui para você, que eu sei que quem está ouvindo pela primeira vez, talvez seja muito duro você ouvir isso. Crentes que têm medo de perder a salvação, Cristo foi lá, te tirou, colocou aqui, agora você... Olha só, você estava morrendo no pecado, você estava morrendo separado com Deus, Cristo veio aqui, fez uma obra e te tirou e botou aqui. Quem fez a obra, querido? Cristo. Então você é salvo pela obra de Cristo. Você não tem como manter a sua salvação pela sua obra. Você é salvo pela obra de Cristo. Você não é salvo pelo seu bom comportamento. Alguns dizem que esse estudo suaviza o pecado, mas é exatamente o oposto. Pecar é sério, irmão. Pecar é grave. Ainda mais agora que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando digo que nós morremos para o pecado, não estou dizendo que nós não vamos pecar mais. Nós estamos ainda sujeitos à queda. Quando caímos, entristecemos o Espírito Santo. É verdade isso. A Bíblia diz sobre isso, mas ele não vai embora. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. A equipe de louvor pode subir, eu já estou terminando. Efésios capítulo 4, 29 e 30 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tudo que você for falar, irmão, vai transmitir vida para as pessoas, né? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você foi selado, você é uma carta que está selada. Teve uma vez que eu preguei aqui sobre a carta. O que acontece com o selo? Só aquele que recebe a carta pode abrir a carta. Ela tem que ir para o destino. Sabe, não entristeceis o Espírito Santo, vós fostes selado, verso... né? Então você pode entristecer o Espírito Santo, mas ele não vai embora de você. A tristeza do Espírito Santo não é raiva. A tristeza do Espírito Santo não é ira. Talvez você chegou aqui hoje, poxa, eu não vou ceiar porque eu pequei, o Espírito Santo se afastou de mim. Não, irmão. Não. Ele não está com ira. Você não está mais debaixo da ira de Deus. A ira de Deus não vem mais sobre os filhos de Deus. Romanos 5, 9. Não tem mais como a ira de Deus vir sobre os filhos de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Tem pessoas justificadas pelo sangue de Jesus aqui, irmão? Não tem mais como a ira vir sobre você. Isso é Bíblia, irmão. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Sabe? Podemos apagar, diminuir sim. Olha o que diz Tessalonicenses 5, 16 a 19. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo para conosco. Não apagueis o Espírito Santo. Apagar aqui é abafar. Não abafe o Espírito Santo. Não é como apagar o fogo. Não é como desligar a luz. É como você cobre, você abafa. A luz está lá brilhando, tentando te fazer entender que você é amado, te mostrando que você está vivendo fora da vida de Deus. Deus está falando assim: não deixe essa luz parar de brilhar. Como ministro do Senhor aqui, sabe, eu não vim ameaçar você. Nessa noite eu vim te dar uma boa notícia. Quem está morto
já está livre do pecado. Mas também vim te dizer que Deus não vai te recompensar caso você peque. Deus não vai recompensar caso você peque. Você precisa saber, você precisa crer naquilo que Cristo fez por você. Você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você é santo. Siga em frente agora, de acordo com a sua natureza. Querido, se você fazia negócios e ganhava dinheiro com maus negócios, pare. Se você mentia para os seus clientes, pare. Se você tinha uma empresa, e tem uma empresa, e faz serviço porco, pare. Não, mas ninguém, pare. Sofra o dano. Você agora é uma nova criatura. Se você fazia negócios errados, pare. Não combina mais com você. Porque você está morto para o pecado. A partir do momento que você sabe quem é e crê, você vai começar a viver dessa forma. Você vai viver de acordo com isso. Não tem como você ser santo e viver na lama. Você solta a borboleta, ela não pousa no lixo. Ela era uma largata. E ela andava ali, daqueles lugares que largata anda. Mas um dia, querido, essa largata virou uma borboleta. Ela nunca mais vai pousar no lixo. Nós éramos uma largata asquerosa. Mas Jesus veio e nos fez uma borboleta, uma nova criatura. Não tem mais como viver pousado no lixo. É contra a nossa natureza. A mensagem da graça produz milagre do novo nascimento, mas também transforma as pessoas. Essa mensagem é poderosa para libertar o homem do pecado. Alguns dizem que precisamos moderar a mensagem da graça. Pastor, você não precisa... Esses dias, já acabei, irmão. Esses dias eu estava na reunião com os pastores. E eles perguntaram assim: o que vocês estão pregando lá? E cada semana alguém prega alguma coisa na igreja. Quando chegou a minha vez, eu falei assim: eu estou pregando a graça. E depois? Eu falei: não, já tem 3 anos e meio que eu estou pregando a graça. Como assim? Tem 3 anos e meio que eu só prego a graça. Todo domingo tem uma mensagem diferente de graça. Mas, querido. Não, mas pastor, você tem que moderar isso. As pessoas... Como isso é possível? Eu comecei a contar alguns testemunhos que aconteceram aqui na vida de pessoas, que eu poderia pedir para ficar de pé agora e contar. Se a sua vida não está acontecendo milagres, é porque você não está vivendo a graça. Se a graça não está te educando, se você ainda continua fazendo o negócio errado, enganando os outros, você pode até estar ganhando dinheiro, mas você não está vivendo a graça de Cristo. Porque a graça te educa. Ela te faz você ser parecido com Jesus. Nós não vamos parar de pregar a graça nunca. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é as boas novas, a graça. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois de todos nós. Você morreu para o pecado. Você está morto para o pecado. Viva uma novidade de vida. É só você ser sincero com você mesmo.
E você vai perceber que você não consegue viver mais no pecado. Só que você não consegue, acha que não vai conseguir, mas o Espírito Santo vai te fortalecer. Essa noite nós vamos ceiar. A ceia é a maior e a melhor coisa que existe na palavra de Deus. Quem não pode ceiar? Olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim, porque você vir ceiar aqui, eu vou mandar você voltar. É mentira. Quem não pode ceiar? Quem ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus, você não pode comer do pão e do vinho. Porque a ceia é para os filhos de Deus. E se eu comer? Não vai resolver nada na sua vida, se você não aceitou Jesus. Agora, aqueles que aceitaram Jesus, a ceia é o alimento que te cura, que perdoa, que te purifica, que te dá força, abre todas as portas para você. Por isso, nessa noite, igual todo pastor que faz na hora da ceia, fecha os seus olhos para pedir perdão dos seus pecados. Não faz isso não, irmão. Seus pecados já estão perdoados. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, porque pode ter alguém aqui dentro dessa igreja hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pastor, mas eu entreguei e estava desviado. Não é para você. Se você está desviado, você já entregou. Você sabe, você não tem paz lá onde você vive. Você é filho. Você está precisando disso aqui, ó. Porque você está fraco, você está doente. Agora, se você nunca fez a oração de confissão, aí eu vou pedir que toda a igreja feche os seus olhos. E você ore nessa noite e entregue a sua vida para Jesus aí onde você está. Fale para Deus nessa noite: Deus, eu entendi que Jesus Cristo é o único caminho que pode me salvar. Eu entendi que os meus pecados me levam para o inferno, que eu estou separado de Deus. Mas nessa noite, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito nessa noite, Pai, como meu Salvador. Eu recebo nessa noite o perdão de todos os meus pecados. E eu creio nessa noite que o Evangelho é o poder de Deus para me fazer uma nova criatura. E com a força da graça de Deus, eu vou viver uma novidade de vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à salvação. Eu te recebo nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Pastor, eu não tenho que ir aí na frente. Não. É aqui que te salva. É aqui. Se você fez essa oração com toda a sinceridade do seu coração, hoje você é um filho de Deus. Você pode comer do banquete do Senhor. Agora, se você não teve essa experiência, por favor, não venha aqui à frente. Não coma. Porque isso aqui é para os filhos de Deus. E enquanto você comer nessa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Pai, nós vamos ceiar, porque o Senhor determinou que fosse assim. E eu quero declarar nessa noite, Pai, que ao comermos do pão e bebermos do sangue, Deus, nós recebemos toda a provisão da ceia. Eu declaro curas aqui nessa noite, Pai. Quem está doente vai ser curado aqui nessa noite, Pai. Quem está enfermo vai ser curado em nome de Jesus, ó Pai. Vamos ser alimentados, ó Pai. Vamos receber o alimento do céu, Pai. E vamos viver uma novidade de vida, Pai. Pai, nós comemos e bebemos do Senhor, ó Deus, e recebemos todos os benefícios que o Senhor derramou para nós. E nessa noite não existe condenação,
não existe doença, não existe culpa, não existe medo, não existe ansiedade. Nós somos filhos de Deus e receberemos tudo que a ceia tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Vamos cantar um pouquinho antes de ceiar. Uou! Não poderei pagar o que você me fez. Se entregou na cruz por me amar. Uou! Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas. Obrigado, Jesus. Não olhou pra quem eu era. Ele veio e nos salvou como nós éramos. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Adore, agradeça a Deus por isso. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era o pecador, Mas agora não. Agora nós somos filhos. Filhos de Deus. Você que é filho, adore. Oh! Mas agora eu sou filho, filho de Deus. Mas agora eu sou filho. Oh, tem filho de Deus aqui nessa noite. Filho de Deus. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar. Nós não podíamos, Jesus, não podíamos. Mas Ele pagou. Não foi pelas suas obras, foi pelas obras de Cristo que você foi salvo. Oh! Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador. Mas agora não, agora não. Mas agora eu sou filho, filho de Deus. Mas agora eu sou filho, filho de Deus. Arabaxuricanta, arabaçurianda, arabazéia. Oh, Jesus, eu agradeço a Deus porque você era pecador, mas agora você é filho. Obrigado, Jesus, pela tua obra que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Pai, porque hoje nós somos escravos da justiça, Senhor. Não somos mais escravos do pecado, somos escravos da justiça. Somos filhos de Deus, filhos de Deus. Morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Vivemos para Cristo agora. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, que notícia maravilhosa! Que notícia maravilhosa! Que maravilhoso é o Evangelho! Que maravilhoso é o Evangelho! Antes éramos pecadores, mas agora somos filhos de Deus.
A obra de Jesus foi perfeita. A obra de Jesus foi perfeita. Não precisa de mais nada nosso. Não tem nada que a gente possa fazer para ajudar. Jesus fez tudo. A obra dele foi perfeita. Ele disse: está consumado. Eu completei tudo. Oh! Foi perfeito, foi perfeito.